Uma rivalidade que com certeza calou muitas bocas foi a rivalidade de Randy Orton contra Bray Wyatt. Sim, rivalidade que aconteceu mais ou menos em 2016 e 2017, metade de cada ano. Rolou então essa grande feud. Uma feud que na época, quando começou, muita gente não botava muita moral, porque o Bray Wyatt poderia acabar tendo mais uma derrota no currículo, ou o Randy Orton ali também, que estava meio que em baixa, tinha voltado de lesão ali fazia pouco tempo, tinha perdido pro Brock Lesnar. O pessoal não gostou muito dessa ideia de colocar um contra o outro, não porque não acreditava que a feud seria boa, e sim porque o derrotado dela poderia acabar sendo muito mal. O pessoal inclusive achava que ia ser feud de um pay-per-view, 2 pay-per-views no máximo, mas na verdade isso surpreendeu a todos. Foi uma storyline assim gigantesca. Envolveu shows semanais, envolveu retornos, envolveu traições, envolveu Survivor Series, envolveu título de duplas, envolveu Royal Rumble, envolveu Elimination Chamber, envolveu inclusive WrestleMania e envolveu inclusive título mundial, teve casas queimadas. Foi um negócio assim absurdo o que aconteceu. Essa rivalidade, assim, em termos de história, foi uma das melhores, uma das mais bem escritas. A única coisa que ferrou com tudo é que os combates ali acabaram decepcionando dos dois ali. Principalmente o combate da WrestleMania, que foi lá um combate bem esquisito, bem curto, e o pessoal não gostou muito. Até que teve uma revanche depois, mas nem valia mais o título mundial, foi esquisita também, mas passou mais despercebida. Foi assim uma rivalidade muito boa, só que infelizmente na hora da conclusão dos combates acabou não sendo tão legal assim, mas pelo menos a feud calou a boca de muita gente. Outra feud que calou muitas bocas foi a do Roman Reigns contra o Braun Strowman, porque assim, o Roman Reigns já era um personagem um tanto assim odiado pelo público, o pessoal nunca esperava nada grande dele, apesar de ele ser o top guy da empresa. Em 2017 a gente tinha um Braun Strowman que tinha acabado de sair da White Family no ano anterior, e muita gente não botava fé nele, que ele era um grande superstar e achava que ele era ruim. E de repente os dois começam uma feud e é uma série de combates legais, combates ali agressivos, objetos, brigas insanas, brigas infinitas, brigas no backstage. E aí envolve ambulância sendo virada, carro sendo virado, ringue quebrando, sangue. Nossa, teve de tudo nessa rivalidade. Teve de tudo. E não teve nem, assim, um cara final a sair por cima, né? Meio que os dois ali, cada um saiu por cima em algumas vezes. Foi muito maluco isso, foi muito doido. Foi uma feud, assim, também muito legal, muito raiz. Lembrando tempos até de Attitude Era em alguns momentos. Então foi uma feud que calou bocas. Ninguém esperava nada dos dois ali, achava que ia ser uma rivalidade chata, clichê. E não foi nada disso, foi algo bem escrito também, bem legal também e que ficou marcante. Com certeza essa feud calou a boca de muita gente. Outra rivalidade também que surpreendeu a muita gente foi a que teve do Shane McMahon contra o AJ Styles, porque você tinha um Shane que meio que não é um lutador oficial e na época lutava menos ainda, indo para uma WrestleMania enfrentar um AJ Styles que era ex-campeão mundial e de repente estava ali brigando com um cara que nem sequer era lutador, um velho, digamos assim, né? Só que a rivalidade foi muito bem escrita. Muita gente queria ver o AJ Styles continuando na roda do título mundial até chegar na WrestleMania. E acabou que o título mundial foi para a rivalidade que a gente acabou de citar ali atrás, do Bray Wyatt com o Randy Orton. E aí ficou meio que chateado com essa situação de ele ser rebaixado. Só que ainda assim a rivalidade foi muito boa, porque foi uma rivalidade que até deu uma certa razão pro AJ Styles mesmo sendo o heel ali. Só que as atitudes dele, os meios que ele tomou ali para reclamar disso foram muito ruins. Ele atacou o Shane lá naquela época, lá no carro, e depois as brigas dos dois, os spots, a luta em si foi muito boa também dos dois lá, quando foram na WrestleMania 33 batalhar. Então meio que tudo isso fez com que o pessoal até esquecesse do fator do AJ Styles não ter ido pra rota do título mundial na WrestleMania e gostasse do que viu ali e fosse algo que agregasse ali pro espetáculo. Apesar de que pro AJ Styles não é nada assim que vá acrescentar para a carreira dele, tem uma vitória contra o Shane, mas mesmo assim o espetáculo em si ganhou muito e os shows semanais também eram muito bons, mostrando um pouco dessa feud. Então foi outra que calou muita boca aí, essa rivalidade do Shane McMahon contra o AJ Styles que a gente teve em 2017. Mais uma de 2017, né? Parece que foi o ano das feuds ali surpreendentes. Uma que aconteceu lá em 2016 foi a do Cesaro contra o Sheamus, onde o Mick Foley, na época gerente geral, tinha colocado os dois para se enfrentarem ali numa melhor de 7. E aí quem ganhasse essa melhor de 7 iria então ali ganhar uma chance por algum título. E foi bem legal, né? Porque
O Sheamus tinha até aberto ali 3 vitórias seguidas, tomou o empate, depois eles foram ali para a disputa final e aí terminou empatada, né? Esperava-se que um dos dois venceria ali, talvez o Cesaro, talvez o Sheamus, mas na verdade o que aconteceu foi que rolou um empate na última e aí o Mick Foley fez com que os dois virassem uma dupla ali, tivessem uma disputa pelo título de duplas, porque eles se deram muito bem ali nesses combates e foi assim que nasceu inclusive o The Bar, né? A dupla do Cesaro com o Sheamus, muito boa dupla, diga-se de passagem. Foi graças a essa feud aí que muita gente na época não gostou. Falou, Cesaro perdendo tempo com o Sheamus, ainda mais lutando 7 vezes. Vai enjoar, vai ser um lixo, o Sheamus é horroroso. E não foi bem isso, foram ótimos combates bem legais. E depois ainda rendeu uma excelente dupla, então também aí foi uma rivalidade que calou bocas, porque foi graças a ela aí que surgiu uma das grandes duplas que a gente teve nos últimos anos. E outra rivalidade recente também que calou muitas bocas foi lá aquela da Ronda Rousey junto com o Kurt Angle contra a Stephanie McMahon e o Triple H, porque muita gente esperava que talvez a estreia da Ronda fosse um combate individual, alguma coisa mais importante do que um combate de casais ali. E acabou que a rivalidade foi bem legal que ela teve ali com o Triple H e com a Stephanie. Foi bem divertido ali. Alguns momentos parecia ser sério, alguns momentos sabia que era só pra se entreter. E o combate também foi muito legal, foi muito bom. Foi o combate mais animado da noite, a gente pode dizer assim, naquela WrestleMania 34. Então meio que também aí é um caso bem legal que a gente teve de rivalidade aí que calou bocas, né? Essa aí da Honda, a primeira rivalidade da Honda com a família McMahon ali, foi divertido, o combate foi bom, o resultado foi bom, o final dele ali, inclusive o Triple H ali apoiando pra Honda e tal, o Kurt Angle também tentando atacar a Stephanie, tipo, foi intergênero, foi de tudo, né? Eu adorei essa luta, foi bem divertida mesmo, sem discussão, foi assim, uma das melhores coisas daquela WrestleMania 34, então pra mim também entra aí nessa lista de feuds que calaram boca. E foi esse o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado, não se esqueça de me seguir nas redes sociais, de se inscrever no canal e deixar o like. Um abraço, até a próxima e fui!